Olá, como vai? Você tem sentido dores pelo corpo? Já passou por isso? Dores na coluna, no pescoço, nas articulações. Há sempre uma ou outra reclamação, sobretudo quando abusamos das atividades físicas ou já passamos de uma certa idade. O problema é que muita gente acha normal ter dores musculares e se automedica com anti-inflamatórios ou relaxantes musculares. Então, o nosso programa Viva Saúde de hoje será sobre dores, mas sempre, como é o objetivo deste programa, para mostrar a você que é possível prevenir e que nem sempre remediar ajuda na cura de um mal. No programa desta semana, nós vamos falar sobre osteopatia, um ramo da fisioterapia que trata as dores, evitando o abuso de medicamentos e de uma forma definitiva. É isso mesmo, às vezes uma dor de coluna pode ter origem nos pés. E é isso o que faz um osteopata. Ele descobre a origem para tratar de maneira mais eficiente as nossas dores. Para falar sobre osteopatia, nós convidamos o fisioterapeuta Tiago Santos. Ele tem pós-graduação em osteopatia e atua em Viçosa. Tiago, muito bem-vindo ao programa. Explica melhor para a gente o que é osteopatia. Bom, Leia, a osteopatia aqui no Brasil entra como uma especialização da fisioterapia. Eu digo isso porque a osteopatia em outros países entra como uma profissão. Então o aluno entra para a graduação e se forma em osteopata. Mas a osteopatia em si, eles têm uma metodologia e uma filosofia de avaliação e tratamento que é bem específico. A avaliação visa procurar a causa real do problema e o tratamento é feito todo de forma manual. A intervenção é feita com as mãos. Eu posso dar meu depoimento pessoal. Assim, eu tive uma vez uma dor na lombar e cansei de tomar anti-inflamatório muito tempo. Me tratei de várias maneiras e assim, 2 sessões com osteopata, eu descobri que a minha dor na lombar tinha uma outra origem, né, no músculo, que tinha um problema nesse músculo. Em 2 sessões, eu quase não andava, em 2 sessões eu voltei a andar. É isso mesmo, né? Assim, às vezes uma dor não está nada ligada aonde ela está, não é isso? Exatamente. E essa que é a grande questão da osteopatia. A grande vantagem que a gente tem através da visão osteopática. Ela permite diagnosticar qual é realmente a causa daquele problema. E na maioria das vezes o problema não é onde a pessoa sente o sintoma, né? Por exemplo, a pessoa sente a dor na lombar, mas não necessariamente a dor parte daquela região lombar. É muito comum a pessoa ter uma alteração dos pés. O pé, inclusive, a gente considera ele como um captor postural. Junto com a visão e também a ATM, essa articulação da mandíbula com masseter. E o que significa dizer que é um captor postural? É que qualquer alteração que tenha em qualquer um desses locais pode desencadear uma alteração em outra região, gerando o sintoma. Então, por exemplo, a pessoa pode desenvolver uma escoliose com um problema iniciado no pé, pelo tipo de pisada, alguma entorse, alguma relação nos pés. E essa história da ATM? A ATM é essa articulação aqui que faz fechar e abrir a boca, não é? Isso, exatamente. Por exemplo, dá um exemplo de o que uma deficiência dela pode causar. É muito comum ter alterações em nível cervical, até pela proximidade e a relação muscular dessa articulação com a região cervical. E muito comum ter queixas de dores de cabeça, enxaqueca e tudo mais. Por conta da inervação e também das musculaturas que tem relação dessa articulação com cervical e algumas articulações do crânio também. Então, uma dor de cabeça pode ser um problema ósseo. E você passa a vida toda tomando remédio para enxaqueca, para dor de cabeça, e não é esse o problema. Exatamente. Como é que é essa especialidade, assim? Como é que é o diagnóstico, uma consulta com o osteopata? Todo fisioterapeuta é osteopata? Não, nem todo fisioterapeuta é osteopata, né? Como eu havia dito, é uma especialidade da fisioterapia. A fisioterapia tem uma série de áreas que pode ser atuado. E a osteopatia é uma delas. Então, o fisioterapeuta forma somente com essa graduação e, caso interesse nessa área, tem que realmente fazer uma especialização. Mas pouca gente conhece essa habilidade, essa habilitação, né? Tem muitos cursos de osteopatia. Isso. Viçosa, por exemplo, tem poucos profissionais atuando nessa área, né? Poucos, eu diria até no Brasil. Na verdade, a osteopatia existe há aproximadamente uns 130 anos, mas pela escola que eu estudo, que é a Escola de Osteopatia de Madrid, aqui no Brasil a gente tem aproximadamente 500 osteopatas já formados e em atuação. Claro que a gente tem vários ainda em formação, mas em atuação é aproximadamente 500. Então, assim, são poucos ainda, né? Se a gente for ver a dimensão do Brasil e tudo mais, são poucos osteopatas atuando. Eu sei que os profissionais de saúde não gostam muito de falar uns dos outros, mas
Os médicos têm um conhecimento assim preciso sobre o que é osteopatia a ponto de indicar? Ou simplesmente a indicação é assim, essa sua dor não está resolvendo com anti-inflamatório, vai para um fisioterapeuta e é o fisioterapeuta que, por sua vez, indica um osteopata? Tem algumas das situações. Realmente, alguns médicos, principalmente ortopedista, que é o que a gente mais tem contato, alguns têm conhecimento disso. Mas a grande maioria não. Até por ter poucas pessoas atuando nessa área. E em grandes centros, Rio, São Paulo, isso já é mais comum. O médico indicar o paciente para o osteopata. Agora, o que tem acontecido aqui em Viçosa, particularmente, é que os pacientes procuram direto o osteopata. Realmente eles não têm ido no ortopedista. Às vezes já conhecem o nosso trabalho por indicação de uma outra pessoa e já procura diretamente o osteopata. Isso é muito comum e acontece mesmo. Isso é bom? Ou tem que ser primeiro passar para um ortopedista e depois a indicação? Não tem essa dúvida, até interessante, porque muita gente tem esse questionamento realmente. Na verdade, ele não precisa passar por um médico para chegar até o osteopata. O que pode acontecer é, de repente, a gente precisar de fazer algum exame de imagem ou ver a necessidade da prescrição de algum medicamento, e aí quem está habilitado a fazer isso é o médico. Uhum. Só ressaltando que o fisioterapeuta, independente se é osteopata ou não, o profissional fisioterapeuta, ele tem a habilidade, ele tem a possibilidade de pedir um exame de imagem. Só que por questão de convênio, o convênio só cobre esse exame de imagem se for um pedido médico. Então tem só essa pequena diferença. Quer dizer, pode ser feito o caminho contrário. Você vai a um osteopata ou um fisioterapeuta, se aquele tratamento não adiantar ou ele não for indicação, se tiver uma indicação mais medicamentosa, o fisioterapeuta indica o ortopedista. Ortopedista. Pode acontecer isso. Assim como outras áreas da fisioterapia também. Pode chegar um paciente para a gente com uma alteração neurológica, um AVC, por exemplo, e de repente não ser tão indicado o atendimento do osteopata, e sim de um profissional fisioterapeuta especialista em neurologia. Então o osteopata tem a capacidade de avaliar o que é da alça dele, vamos dizer assim, da alçada dele, e se ele vê que o trabalho de neurologista vai ser melhor, ele encaminha para o fisioterapeuta especialista nessa área. Então, se eu tiver com uma dor na coluna, uma dor na lombar, uma dor no ombro, uma dor muscular qualquer, eu posso procurar um osteopata? Direto ao osteopata. E aí, como é que é a consulta? Isso, primeiramente... A avaliação. Isso, a avaliação é que é o X da questão e é onde que o osteopata difere de outras áreas, né? A gente colhe toda a história desse paciente, a gente chama de anamnese, tem uma avaliação física bem específica e bem detalhada, entrando muito naquela questão que eu havia dito dos captores posturais, em cima da queixa do paciente também. Então a gente faz a junção de tudo isso e a gente consegue diferenciar qual que é realmente a origem daquele problema. Qual tecido, qual articulação ou qual a víscera que está relacionada com o problema que aquele paciente apresenta. E o tratamento que são equipamentos, uma coisa bem complexa, assim como, por exemplo, o RPG, você se pendura, tem aqueles elásticos, aquelas coisas, é assim? Não, na verdade, o tratamento com osteopata é somente com intervenção manual. Então a gente utiliza simplesmente a maca, o consultório é a maca e as mãos do terapeuta. Eu, particularmente, utilizo outros utensílios também lá que eu acredito que auxiliam no tratamento. Por exemplo, essas fitas aqui a gente chama de bandagem funcional ou tape. Isso hoje está muito em evidência em atletas de alto rendimento. São essas fitas coloridas, né? No caso, essa aqui é preta. A função disso aqui é inibir ou ativar determinadas musculaturas ou até trabalhar também com a parte de correção articular. Então, de repente, tem uma articulação que está um pouco fora do seu eixo, com a utilização dessa fita, a gente consegue reposicionar aquilo ali. Eu já usei, é uma coisa assim, é muito simples. Para quem faz é muito simples. Você coloca como se fosse um durex mesmo no seu corpo e para de sentir dor. Vai para casa, fica com ele e tal, para de sentir dor. E tem umas colocações que são específicas, né? A questão é onde colocar, né? Exatamente. E por quê? De acordo com a né? origem, inserção da musculatura, se quer inibir ou ativar aquilo ali, tem uma colocação diferente. Se quer corrigir uma articulação, é uma outra colocação. E por aí vai, né? Isso é a sua técnica, é a sua especialidade, né? Exatamente, exatamente. E também os achados que a gente encontrou na avaliação. Então, durante a avaliação, a gente percebeu que esse músculo aqui está em um excesso de movimento e está prejudicando a articulação. Não, então vamos inibir ele aqui e vamos ver o que acontece com a articulação. E o resultado é na hora. Colocou a musculatura, inibiu ela, pede a pessoa para reproduzir o movimento, já na hora já observa uma redução do quadro álgico, né? De dor. Mas é interessante, porque assim, aí você vai lá no consultório, você faz essa manipulação, é uma coisa simples, não dói, né? É muito interessante. Ou põe a fita ou alguma outra coisa assim. Mas você vai para casa e volta a ter aquela vida que você sempre teve.
A osteopatia ensina-se uma mudança de hábitos posturais? Você tem que dar a sua participação como paciente? Ou é simplesmente como se a gente fosse assim, tomasse um remédio e esperasse a dor passar? Não. A gente atua na disfunção, corrige o movimento, regula tudo, né? O que a gente fala é reequilibrar a parte articular, muscular e visceral. O período de adaptação é mais ou menos de 5 a 7 dias. Por isso, os atendimentos que a gente faz geralmente é de 1 em 1 semana. Então, a gente atende o paciente numa semana, espera o corpo reagir em função das técnicas que a gente aplicou, e na semana seguinte ele volta para a gente conferir como é que se comporta na semana seguinte. Feito isso, dependendo da disfunção, a gente ensina também a contração de determinados músculos que tem a função de estabilizar essa região. Vamos dar exemplo da região lombar. Tem um músculo que é extremamente importante, chama transverso do abdômen. Ele, de acordo com a origem e inserção dele, ele realmente abraça essa região da lombar e sustenta ela durante toda a movimentação. Então, se uma pessoa tem, de repente, um caso lá, que é muito comum, por exemplo, de recorrência de travamento da região lombar. É uma vértebra que sai fora do eixo. Deixa eu mostrar aqui. Pode mostrar. Essa colocação aqui da vértebra. Então, pode acontecer de repente, uma vértebra, eu vou exagerar aqui só para poder conseguir entender, de uma vértebra sair do seu eixo, vamos dizer assim. Foi pegar uma bolsa atrás do carro, por exemplo, aconteceu esse movimento. É comum de acontecer. Então, com as técnicas de osteopatia, a gente consegue reposicionar essa vértebra. Muitas vezes acontece até o estalido ali na coluna, reposicionou isso aqui. Então, devolver o movimento que acontece na coluna. E tem gente que chega com histórico de recorrência disso aqui. É muito comum acontecer isso aqui. Então, o que a gente faz? Trabalha a parte muscular. Então, a gente reposiciona a articulação e trabalha a parte muscular para poder sustentar aquilo ali. E a característica desses músculos, que são estabilizadores, como a gente diz, é realmente sustentar aquela região. E eles não fadigam ou fadigam depois de uma atividade muito intensa. E uma forma de a gente conseguir avaliar a contração disso aqui, entrando na questão dos utensílios que eu utilizo, é esse aparelho aqui, que a gente chama de stabilizer. A gente posiciona isso aqui na região lombar, ensina o paciente a contração desses músculos que são estabilizadores, e a gente consegue averiguar através desse reloginho se ele está conseguindo fazer a contração de maneira correta ou não, se está havendo um excesso de movimento na região ou não. Enfim, é um aparelho de feedback que a gente fala. É uma resposta do paciente em cima do que a gente está propondo a ele. Mais uma vez, eu vou falar sobre o que eu já passei por isso. Realmente você aprende a se posicionar de uma maneira diferente e toda vez que você sente a dor, você lembra daquele exercício que foi te ensinado lá na osteopatia, aprende a colocar aquela musculatura no lugar e a dor passa. Então, assim, é um tratamento que modifica a nossa maneira de lidar com a dor, né? Isso. E a gente gosta de ensinar essas questões, o que pode provocar e o que pode aliviar, que a pessoa passa a ter uma consciência corporal também. Isso. Então, em função das atividades que ela vai realizar no dia a dia, ela mesma passa a se policiar. Ela desperta a atenção para essas possíveis lesões que ela poderia estar causando, né? Tiago, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas o Viva Saúde volta já. A gente vai perguntar para ele no próximo bloco como é que ele foi parar na osteopatia. O Viva Saúde volta já. Estamos de volta com o Viva Saúde desta semana falando sobre osteopatia, uma especialidade da fisioterapia que trata de dores. Está conosco hoje no programa o fisioterapeuta Tiago Santos. Tiago, por que você foi para essa área? Bom, você é fisioterapeuta, se formou em fisioterapia. Por que seguir pela osteopatia? Na verdade, eu tive a possibilidade de ter aulas durante a graduação com alguns osteopatas e tive a possibilidade também de acompanhar alguns atendimentos de osteopatia. E eu ficava simplesmente impressionado de ver como que o paciente chegava para o atendimento e a forma como ele saía. O osteopata simplesmente usava as mãos e uma maca e o resultado que tinha era impressionante. Muito rápido, muito eficaz e sem usar praticamente nada, né? Só as mãos e o conhecimento que ele tinha. Isso aí foi despertando interesse, falei assim, não, tem que seguir essa área, é isso aí que eu quero. Você se formou onde? Eu formei aqui em Nova Viçosa mesmo. Ela tem fisioterapia. Isso. Você disse que a osteopatia atua também na questão das vísceras e não só na musculatura. Como assim? Isso, vou te dar um exemplo que vai ficar fácil de visualizar. Por exemplo, é muito comum a pessoa apresentar dor no ombro direito e essa origem não ter nada a ver com a região do ombro. Claro, a gente avalia todas as articulações ali do ombro, tem relação, região cervical e etc. Mas esse problema pode ter muita relação com o fígado. E tem uma explicação para isso.
porque a origem embriológica do fígado era próxima a essa região do ombro direito. Então, à medida que foi desenvolvendo o corpo, ela desceu até essa região e ombro aqui. Só que elas permanecem ligadas entre elas por uma fáscia. Na verdade, é como se fosse um ligamento, explicando a grosso modo. Então, se a gente tem alguma alteração do fígado, seja hepatite ou um excesso de gordura, ou aumento de tamanho, que de repente aumenta o peso dela, por exemplo, ele pode desenvolver uma alteração lá em cima no ombro. Como se fosse assim, se o fígado pesasse e passasse a doer aqui, puxasse o ombro para frente, é isso? Exatamente. Como se fosse uma corda da camisa aqui, se eu puxo essa região aqui embaixo, ela reflete até aqui em cima. Então tem técnicas, por exemplo, que a gente consegue diferenciar, é de palpação mesmo. O osteopata precisa ter uma sensibilidade boa nas mãos para perceber esse tipo de situação. E tem uma técnica também que a gente chama de lift visceral, que seria tirar o peso da gravidade. Então, por exemplo, no caso do fígado, eu faria esse movimento aqui em cima, e se de repente a pessoa sente dor, toda vez que eu faço esse movimento dói. A gente avaliou, não encontrou nenhuma alteração. Fez o lift visceral no fígado, e a amplitude ficou completa, então é um indício que tem alguma alteração no fígado. E aí tem outras formas de avaliar a questão da mobilidade do fígado e tudo mais, ou até mesmo indicar para um especialista na área para fazer um exame mais detalhado, e de repente o trabalho vai ter que ser na região do fígado e não no ombro. Mas como é que começa essa história? Com a dor no fígado ou com a dor no ombro? A queixa geralmente é dor no ombro. Geralmente é dor no ombro. E aí, e até por procurar o osteopata, geralmente eles vêm com uma alteração músculo-esquelética, que a gente fala, né? Então, se der alguma alteração no fígado, dificilmente chega pra gente. Eles vão direto no especialista na área. Pra gente mesmo, osteopata, chega a alteração no ombro. E aí, na avaliação, que a gente consegue diferenciar se o problema é realmente no ombro ou se é no fígado. Mas a indicação, o tratamento sempre começa com uma dor ligada à musculatura ou à articulação. Isso, exatamente. Labirintite, por exemplo, tem alguma ligação com isso? Tem. Eu já ouvi dizer de uma pessoa que se tratou de labirintite com osteopatia. Isso, na verdade, labirintite hoje é um termo um pouco global. Usa para especificar alguma alteração do labirinto. Porque labirintite, na verdade, é uma das causas de alteração do labirinto de origem infecciosa. Mas é utilizado de maneira global. E tem algumas situações que o fisioterapeuta pode atuar, o osteopata pode atuar. Uma delas, e talvez a principal, da alçada mesmo do osteopata, é a labirintite de origem cervicogênica. O que significa isso? É alguma alteração de cervical que vai interferir no funcionamento do labirinto. Sim. Então, o que acontece? Aqui nessa região da cervical alta, a gente tem uma série de vascularização que vai toda para o crânio. Cervical alta aqui, na região do pescoço. Isso, exatamente, como se fosse na base do crânio. Isso aqui simula a cabeça, né? Como se fosse o crânio. Então, a cervical alta seria essas vértebras aqui de cima. Então, se tiver alguma alteração dessas vértebras altas aqui, a gente pode interferir na vascularização desse local, por exemplo. E aqui sai uma ramificação de uma artéria que vai irrigar a região do labirinto. Então, com uma redução desse fluxo sanguíneo ou do trajeto neural, ele pode sentir um sintoma parecido com a labirintite. É vertigem, tontura, desequilíbrio, mas não necessariamente o problema é na região do labirinto, e sim de uma origem cervical. E o osteopata tem a capacidade de diferir essas alterações e atuar diretamente nisso. Interessante, né? Porque a gente nunca pensa nisso, né? Exatamente. A gente acha... Uma outra coisa, formigamento nas mãos, que é um sintoma muito comum, muita gente tem, nas mãos ou nos pés. Isso. Tem alguma ligação com a osteopatia, o tratamento? Tem. Isso é muito comum, realmente muito comum. E os casos de formigamento geralmente estão ligados a um déficit vascular. Então, não necessariamente o problema está na mão. Eu diria que quase nunca o problema está na mão. Geralmente ele parte da região cervical, porque toda a inervação da região cervical é responsável, toda a origem neural da cervical é responsável pela inervação de membro superior. Então, provavelmente alguma alteração de vértebra cervical, ou até mesmo da artéria subclávia, que é uma artéria que passa nessa região e responsável por vascularizar todo o membro superior. Então, de repente, ela tem algum bloqueio de clavícula ou primeira costela, que elas reduzem o espaço do vaso sanguíneo. Então, se o calibre do vaso sanguíneo é isso aqui, com a redução desse espaço, de repente ele vai ficar dessa maneira. Isso, então manda menos fluxo sanguíneo e a tendência disso é ter um formigamento. E na mão, porque já é extremidade, né? Então já é mais, a vascularização naquela região já é um pouco mais deficitária. O diagnóstico é tranquilo, assim, com a ciência, o conhecimento que vocês têm? Ou às vezes se erra, demora muito para acertar? Ou às vezes fica se tratando com osteopatia uma coisa que não era para se tratar? Que tipo de cuidado que deve ter um paciente ao procurar um osteopata? Sim, na verdade... Para perceber se esse profissional é um profissional sério, confiável, porque essas coisas acontecem, né? Qual é a postura
crítica consciente que o consumidor, o paciente deve ter diante de um profissional da sua área? Olha, primeira coisa, de repente, consultar alguma pessoa que já teve contato com aquele osteopata. Já chegar com uma certa referência dele também, de algum trabalho que já foi feito. Outra coisa que eu particularmente passo para os meus pacientes, sempre na primeira sessão eu já consigo dar um prognóstico daquela alteração que ele tem. Então, de repente, eu já falo, ó, daqui a terceira, quarta sessão ou segunda sessão, independe, se já não tiver uma melhora de tantos por cento em cima do seu caso, então eu vou te encaminhar para outra situação. Ou então a gente sempre gosta de jogar limpo, né? Então, não, vamos atender aqui uma, duas vezes, vamos ver o que vai apresentar. Na próxima sessão, se não tiver melhora, vou te encaminhar para outra região, para outro especialista, o que for. Porque geralmente o trabalho do osteopata, por agir na causa do problema, é muito rápido. Então, dificilmente a gente fica com o paciente por um tempo muito prolongado. Claro que depende muito da alteração que ele apresenta, como que o organismo dele vai reagir em cima das intervenções que a gente está fazendo, tudo isso pode diferir o tempo de tratamento, se ele mais curto ou mais longo. Mas a gente sempre passa isso para o paciente. Em geral, o tempo de tratamento médio é de quantas semanas, quantos meses? Isso depende muito. Na verdade, se um paciente chega, por exemplo, com uma questão de travamento na coluna, que é recente, às vezes uma sessão que a gente faz já recupera aquilo ali. Agora, tem casos que já precisam de um tratamento muito maior. Então, realmente depende muito do que ele apresenta e de como o organismo dele vai reagir àquilo. A questão de idade também influencia muito. Tem alguns fatores, né? E se um paciente teve um problema, né, como eu tive na lombar, aí um ano depois ele teve de novo, outro ano depois ele teve de novo, e foi uma falha do osteopata ou é uma falha, por exemplo, na minha consciência corporal, na minha postura, nos meus hábitos? Eu desconfio que a osteopatia não me serviu ou realmente eu que talvez não tenha sido uma paciente obediente? Olha, eu diria que o período de um ano é um período bom, um espaçamento bom para um bom funcionamento do organismo. Então, se ele está tendo essa recorrência, provavelmente seja em função de alguma atividade que você esteja realizando de maneira errada. Ou atividade física, ou postura do trabalho e etc, né? Agora, acontece também do osteopata corrigir aquela articulação, na semana seguinte ela volta com a mesma alteração. Corrige na outra semana, ela volta com a mesma indicação. Então, de repente, o osteopata que precisa de modificar o tratamento que está sendo realizado. De repente, seria interessante trabalhar com a parte de estabilização, que eu havia dito no primeiro bloco, né? Que são aquelas musculaturas que são responsáveis por sustentar aquela região. Então, a gente faz um complemento do trabalho. Corrige a articulação e trabalha a musculatura para poder sustentar aquilo, para evitar exatamente a recorrência dessas lesões, né? Mas aí essa parte de sustentação, como é que você falou a palavra? Estabilização. De estabilização, aí já não precisa ser no osteopata, pode ser no fisioterapeuta, pode ser na ginástica, no personal, pode ser, né? Exatamente. Que aí é um trabalho mais continuado. Mais continuado. Pode ser que o osteopata tenha essa habilidade de fazer também, mas qualquer fisioterapeuta tem a capacidade de fazer isso. Inclusive, temos ótimos educadores físicos também que sabem trabalhar com essa questão, né? Os educadores físicos têm uma interação legal com vocês, assim, com os osteopatas, de indicar, ó, se esse problema seu, não vai no ortopedista, não, vai no osteopata, ou então não, isso é um caso... Existe um bom conhecimento por parte deles, como você falou que já está começando com os médicos? Olha, falando por mim, eu tenho uma boa interação, sim, com os educadores físicos, até porque eu tenho vários amigos que têm essa formação, eles conhecem meu trabalho, eu sei como eles trabalham também, então a gente tem essa interação. Eles mandam os alunos deles para a gente manda relatório, discute o caso para ele. Eu acho que quem tem a se beneficiar com isso é exatamente o paciente. Né? Tiago, quais as principais dores e doenças que a osteopatia trata? Principalmente as alterações provenientes da coluna. São, assim, eu diria, 90% dos casos. Então, assim, tem essa questão de hernia de disco, travamento, desgaste mesmo da região da coluna, ou algumas alterações, por exemplo, de membro superior ou inferior, que tem origem na coluna, como a gente havia citado antes, formigamento na mão, ou dor no cotovelo, que na verdade a alteração de repente nem está nessa região, e sim da origem cervical ou lombar, o que for, né? Mas geralmente as afecções de coluna. Você citou, no intervalo a gente estava conversando, você citou um caso, por exemplo, que também é uma ligação difícil de fazer, por exemplo, de ovário com joelho. Qual é a ligação entre uma coisa e outra? Isso é um caso até interessante. É muito comum em mulher sentir dor na parte medial do joelho, na parte interna do joelho. E de repente a gente avalia pé, avalia quadril, coluna, joelho e não encontra nenhuma alteração que é compatível com aquele sintoma. Mas o ovário, ele tem uma origem embrionária
que tem essa relação com o joelho. Então, de repente, como um diagnóstico diferencial, a gente poderia pedir alguns exames mais específicos ou através do toque manual mesmo, a gente perceber alguma diferença de tensão e diagnosticar essa dor na parte medial do joelho como uma alteração do útero. Isso aí é o osteopata que tem que fazer essa avaliação. Geralmente o osteopata. Ou seja, a gente pensa que isso nada tem a ver com nada, mas é uma especialidade que pode fazer essas ligações e tirar a gente realmente das crises, né? E sem remédio, que é melhor, né? Que é a melhor parte. Porque o remédio é ótimo. Tá aí, eu falo sempre, a ciência está aí para ajudar a gente a fazer tudo. O que não pode é o abuso, né? Com certeza. E você se conformar em tomar remédio a vida toda quando tem outras coisas, mudanças de hábitos que podem modificar aquela sua situação sem precisar do remédio. Deixar o remédio para quando é realmente necessário. Exatamente. Não é? Tiago, nós chegamos ao fim do programa, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua presença aqui. Tenho certeza que as pessoas que nos assistem aprenderam muita coisa hoje, né? É uma novidade e agora podem, né, num caso de dor, num caso de crise, saber a quem procurar também, né? O que não tira, com certeza, a importância e a necessidade do médico sempre no diagnóstico. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer. O programa Viva Saúde dessa semana está chegando ao final, mas nós estamos na internet. Como sempre dizemos, se você quiser rever este ou qualquer outro Viva Saúde já apresentado aqui, basta entrar no YouTube e procurar pelo canal Viva Saúde TV Vicosa, sem o cedilha, Viva Saúde TV Vicosa. Lá você vai encontrar os temas de todos os programas. Basta clicar e assistir novamente. E se você quiser participar com sugestões de temas, mande um e-mail para a gente, vivasaude@ufv.br. Repetindo, Viva Saúde, tudo junto, vivasaude@ufv.br. Nós ficamos por aqui, desejando que você tenha uma ótima semana, cheia de saúde e de paz. E não se esqueça, prevenção e qualidade de vida é sempre o melhor remédio. Um grande abraço e até semana que vem. Viva Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.